mãe sonha em ter aquele momento especial de amamentar o seu filho. O problema é quando o sonho se torna um pesadelo, quando não consegue ter esse momento, quando vem as frustrações. E por isso, eu estarei no programa de hoje, Infância em Foco, com uma convidada especial que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a amamentação. Então não sai daí que o Infância em Foco já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta, começando mais um Infância em Foco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que já está sempre aqui, você que está chegando pela primeira vez. Meu nome é Mara Camargo, apresentadora deste programa. E hoje, uma convidada muito especial, especialista em amamentação. Um assunto que nós, mães, sempre temos ali muitas dúvidas. E hoje vai ser o momento perfeito para sanar todas elas. Olha só, a nossa convidada de hoje, ela é fonoaudióloga formada pela USP de Ribeirão Preto, consultora de amamentação e pós-graduada em neopediatria, amamentação e introdução alimentar. A sua área de atuação é a amamentação pré e pós-parto, introdução alimentar, disfunções orais, acompanhamento de bebês prematuros, laser terapia, teste da linguinha, alterações motoras da fala, mastigação, deglutição e respiração e seletividade alimentar. Então, nem preciso dizer que a nossa convidada é a ideal para a gente conversar sobre isso hoje. Geisa Zacariotto, seja muito bem-vinda ao programa. Eu que agradeço muito o convite, muito obrigada mesmo, estou muito honrada de estar aqui. Ai, a honra é nossa em te receber. E aí, né, eu fiz até assim uma introdução antes do programa iniciar, porque foi a forma como eu descrevi o que aconteceu comigo, que realmente aquele sonho que toda mulher tem em amamentar e até chega a pensar que é algo tão natural, quando descobre que não é tão fácil assim, tão natural assim, acaba se frustrando. E hoje, a profissão sua de consultora de amamentação, eu vejo que assim, eu pesquisei e vi que ela não é tão novinha, porém, atualmente, que ela vem sendo mais conhecida pelas pessoas. Sim. Então, tem muito ainda aquele negócio, será que vale a pena? Será que precisa disso? Sendo que é algo que
que é natural? Será que realmente eu preciso contratar uma consultora? Então, nesse sentido, eu gostaria que você conversasse um pouco mais a respeito da profissão, essa paixão que te trouxe até aqui também, contando um pouco da sua história e defendendo agora a sua causa aí. É verdade, eu acho que muito, você descreveu muito bem, muito vem da cultura, né? A gente tem uma cultura de que, amamentar dói, tem que amamentar com dor mesmo, porque depois caleja. Se não der certo, dá um chazinho, né? Então, é muito cultural, né? A profissão de consultoria de amamentação, ela vem se popularizando porque o que eu enxergo é que a gente está fazendo um caminho inverso, né? Nós tivemos aí um boom da indústria da fórmula, anos 80 e 90, né? E foi se inculcando mesmo nas mães de que o melhor não era o leite materno. O melhor era a fórmula, né? O leite em pó. E foi realmente um ataque de marketing, né? E hoje em dia, a gente, graças a Deus, né, conseguiu através das pesquisas, e eu acho que muito através das redes sociais, né, voltar, né, essa mentalidade de que, não, o melhor alimento do mundo é o leite materno. Então, as pessoas estão procurando ajuda agora para poder amamentar porque estão voltando a entender a importância do leite materno, né? Então, muito por conta disso, a popularização da consultoria de amamentação, né? E é isso mesmo que você falou, né? O trabalho é que essa mãe, eu sempre falo isso, não é uma militância, né? Não é uma militância, você tem que amamentar. O meu trabalho é que essa mãe experimente a amamentação, para que ela possa entender se aquilo faz sentido ou não para a vida dela, para o casal, para a família, né? O que não vinha acontecendo, né? As mães eram privadas até mesmo de experimentar a amamentação como ela realmente é, porque já saíam dali com dor, né? Já tinham o bebê e já começavam a ter dor, e todas essas orientações desencontradas levavam, né, essa mãe a entender que não era possível amamentar. Então, o papel da consultoria de amamentação é esse, que essa mãe experimente a amamentação em sua plenitude, para que ela possa escolher, ter essa opção de escolha, se aquilo faz sentido ou não para ela. Não, e agora eu vejo assim o quanto a sua profissão ela é muito necessária, porque existem médicos que orientam a mãe a desistir facilmente. Então, quantas vezes eu já ouvi, nossa, eu não consegui amamentar o meu filho, mas como que você tentou? Eu tentei 2 vezes, 2 noites, vi que não ia mesmo, conversei com o médico e falou, tá tudo bem, porque hoje em dia a fórmula tem tudo que o leite materno tem, que foi o que você falou sobre essa era da industrialização e esse marketing em cima do leite materno, e realmente fica essa informação desencontrada, e aí vem vocês com o papel de mostrar, não, é possível, experimenta, vai até o fim, tenta, tem outras possibilidades. Sim. Que antes a gente não tinha essa informação. E aproveitando essa deixa, eu gostaria que você falasse com a gente sobre a importância do leite materno, a importância, inclusive, da prática mesmo da amamentação para os bebês. A amamentação, ela tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Não existe nenhum substituto para o leite materno, né? A fórmula, ela é muito bem-vinda quando ela é muito bem indicada, né? Ela foi criada para salvar vidas. Então, se a gente não tem uma mãe ali, a gente precisa alimentar esse bebê da melhor forma possível. E a melhor forma que a gente conseguiu até hoje foi a fórmula. Mas se a gente tem o leite materno, a fórmula não chega nem aos pés, né? Então, o leite materno, ele é um alimento vivo. Ele tem ali anticorpos, um sem número de substâncias ali que vão trazer saúde para esse bebê, né? Já a fórmula, o leite industrializado, ele não tem essas substâncias vivas, né? Então, é o que a gente pode de melhor chegar mais perto, mas nunca nem aos pés.
né? Nunca vai substituir. E eu gosto de deixar claro isso, porque claro que existem mães que não conseguiram, não conseguiram ou realmente não optaram pela amamentação. E não é a gente não está aqui para fazer julgamentos, né? E nem que essa mãe se sinta, né, menor ou menos mãe por conta disso. Com certeza. Né? Porque é uma coisa que pega muito, né? Quando a gente fala de amamentação, e como eu falo só de amamentação, né? Eu já ouvi muitas vezes as mães falarem isso. Ah, mas quando você fala, parece que você diminui a mãe que deu fórmula, né? Jamais, de forma alguma, né? A fórmula ela está aí exatamente para isso. Mas a gente tem que entender que ela realmente não é igual e nem é um substituto para o leite materno. Cada mãe tem a sua individualidade, os bebês, a gente não sabe o que cada um passa. Exatamente. Então, realmente, ficou bem claro para mim que a mensagem que você quer passar não é como você disse, né? Até usou o termo, não é a militância em cima do, olha, tem que ser o leite materno, precisa amamentar. Não é isso. E até gostaria de veio até uma curiosidade aqui, porque imagino que tenha casos também que você atende de mães que você passou as orientações, fez a consultoria, que ela passou as instruções, ajudou, mas no final das contas ela realmente ou não conseguiu, ou ela desistiu no caminho. Sim. Como que você acolhe essa mãe? Como que é o seu trabalho dali pra frente? Da mesmíssima forma que eu acolho a mãe que amamenta, porque em alguns casos, inclusive, a sugestão da interrupção da amamentação parte de mim. E as pessoas não esperam isso, né? Não. Ouvir de mim isso, né? Porque existe uma coisa, né, que a gente tem que proteger, que é a saúde mental da mãe. Quando essa amamentação, ela não está fazendo bem, ou para o bebê, né? Para o bebê, quando a gente fala não fazer bem para o bebê, é quando não está suprindo realmente esse bebê, né? Ou para a saúde mental dessa mãe, a gente não tem uma mãe 100% ali, porque aí a gente fala, a amamentação cria, fortalece o vínculo, né? Mãe-bebê. Quando essa mãe está gostando de amamentar. Uma mãe com dor, uma mãe que o bebê chora, ela quer sair correndo, porque ela não quer estar ali para aquele momento da amamentação. A gente não está fortalecendo um vínculo ali. Né? Então, é meu papel também ajudar essa mãe até mesmo nesse caminho de entender que, ok, até aqui foi positivo, tentamos, daqui para frente. E o que eu gosto de explicar é assim, a gente acha que é 880, né? Ou amamento exclusivo no peito até 15 anos de idade, ou vai para a fórmula mamadeira. E não é. Né? Se você estiver bem assessorada, bem orientada, com um profissional que sabe o que está fazendo, a gente consegue trazer até uma amamentação mista mesmo, né? E estender o contato desse bebê com o leite materno, mesmo que essa mãe não consiga amamentar exclusivamente. Então, por isso que é importante o profissional, né? Não é algo que eu amamentei e tô te passando a minha experiência, né? Existe muito estudo, né? No meu caso, são mais de 15 anos de carreira, né? 15 anos de formada. Eu sempre amei essa área, sempre, desde a faculdade eu estudo isso. Não atuava porque não tinha campo, né? Não tinha realmente procura, né? Mas sempre me dediquei à amamentação e aos bebês. Então, é muito estudo. A gente tem muitas técnicas e muitos manejos e muitas nuances, né? A amamentação, ela é um quebra-cabeça delicado, daquele de 1000 peças, sabe? E que a gente vai montando pecinha por pecinha para que a gente conseguir construir esse quadro, né? Então, por isso, essa é a importância de ter o profissional com você. Porque quando você precisar recalcular a rota, esse profissional vai saber recalcular de um jeito que não coloque a sua amamentação em risco. E realmente, quando a gente enfrenta essas dificuldades, a primeira coisa que pensa, se eu não estou conseguindo, será que outra pessoa vai conseguir me ajudar? Será que eu já não estou fazendo
tudo o que é possível. E, na verdade, é como você falou, é muito estudo, é muita técnica, não é tão só intuitivo como a gente pensa que é. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se a experiência da amamentação trouxesse facilidade, né? A experiência do outro ou a sua própria experiência, eu não teria mães de segundo, terceiro filho comigo. Com certeza. Né? Cada bebê é único, cada amamentação é única, mesmo que você já amamentou. Eu já tive várias mães que no segundo filho falou, Geisa, o primeiro eu amamentei super bem, no segundo tô com dificuldade. Então, a experiência de amamentar é muito rica, mas ela não serve muitas vezes pro outro, né? Então, o pitaco, a vizinha fez desse jeito e deu certo, né? Ela não substitui. Eu fiz e deu certo. Eu fiz desse jeito e deu certo. Não, faz isso aqui que, é batata, funciona. Funcionou para você com aquele bebê naquela situação, né? Por isso que a gente precisa entender que não é dica de comadre, né? É ciência. Geisa, e como que eu sei quando o bebê ele está bem nutrido pela amamentação? Um bebê bem alimentado, né? Porque nutrido, se ele está mamando bem, ele sempre vai estar bem nutrido pela amamentação. Mas o que eu entendo da sua pergunta é que você quer saber se está sendo suficiente, né? Exatamente. No comecinho, a gente observa muito pelo xixi, pelo cocô desse bebê, né? Então, por isso, a importância também de ter uma equipe te acompanhando, uma equipe pró-amamentação, que entenda de amamentação, que entenda as nuances aí, porque o nenê não é só ganhar peso, né? A gente sempre escuta, não ganhou peso, perdeu peso, ganhou não sei quantas gramas, não, né? O nenê é um todo, é um ser humaninho que estava dentro da barriga, morando na água, não sabia o que era fome, não sabia o que era fazer xixi, não sabia o que era fazer cocô, recebia todos esses nutrientes pelo cordão umbilical, não fazia digestão, não fazia absorção, fazia treinamentos ali de sucção e deglutição, né? Tudo ensaiando ali né? Então, a gente tem que entender que esse nenê não é só ganhar peso. Esse nenê é muito mais complexo que isso. A gente entender, né? Um nenê que faz soneca, um nenê que tá tranquilo, que tá fazendo xixi, que tá fazendo cocô, geralmente é uma amamentação que tá indo bem. Mas lógico que tem que ser acompanhado pelo pediatra desse bebê, que vai saber olhar todas as métricas desse desenvolvimento. Perfeito, Geisa. Eu tenho muitas outras dúvidas, a gente ainda tem um papo aí pela frente, mas eu vou deixar para depois dos comerciais. Não sai daí que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que...
trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta. Muito papo ainda vai rolar aqui com a nossa consultora de amamentação, tirando todas as dúvidas a respeito. Mas antes, eu quero dar um recado bem especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é a primeira opção para você que deseja ter o seu filho matriculado em um ambiente seguro, muito saudável, com bastante aprendizado enquanto se diverte. Então agora já sabe, se ainda tinha dúvidas, Escola Primeiros Passos, onde a infância acontece. E agora, sim, retomando o nosso bate-papo aqui com a Geisa. Geisa, enquanto a gente estava conversando, eu estava aqui me recordando que, para mim, particularmente, a fase que eu achei mais complicada na hora da amamentação, e foi quando eu senti que as dificuldades maiores vieram em conseguir fazer a pega e tudo mais. E até em questão de desconforto, foi a fase da apojadura. Sim. E antes eu ainda não tinha, né? Depois eu passei com consultoria com você, que me salvou, não é à toa. Agora, aí seguimos no TT, né? Seguimos. E depois a gente vai ter um segundo trabalho, né? Combinado. Que eu quero até falar sobre isso. Falei, não vou perder a oportunidade de conversar sobre o desmame. Mas antes de fazer a consultoria, porque aconteceu a apojadura no momento que eu estava no hospital, isso é uma conversa para uma outra hora. Mas eu senti assim, perdida. O que eu poderia fazer para passar aquele desconforto chato que fica, e ao mesmo tempo parece que eu não conseguia dar conta daquela demanda. Então, conversa um pouco aí com a gente sobre a apojadura. Olha, a apojadura é uma coisa que eu gosto de falar em todo lugar que eu vou. Por quê? Eu escuto de muitas avós isso. Não amamentei porque meu leite empedrou e o neném não quis mais mamar. Na verdade, as pessoas confundem muito a apojadura com um engurgitamento ou, né, o famoso empedrar o leite. A apojadura, ela é um processo fisiológico esperado durante a amamentação, né? Então, a gente vem ali desde a 20ª semana de gestação produzindo colostro de forma hormonal. Quando esse nenê começa a mamar e começa a ter esse estímulo de sucção ali na mama, esse colostro, pelo esvaziar e encher da mama, né? Porque a gente vai ali mandando informações para o cérebro de que agora existe uma demanda de sucção ali, o corpo entende que precisa produzir. Mas eu brinco que vira a fábrica maluca do Minions. Porque ele entende que precisa produzir, mas ele não entende o quanto ele precisa produzir, como ele precisa produzir. Então, o corpo faz muito próximo de um processo inflamatório nos ductos, né? Nos ductos lactíferos, para que comece essa produção. Então, muito do que a mãe sente ali desse engurgitamento, dessa mama cheia, são esses ductos que estão mais dilatados. E aí, o que a gente fazia antigamente? Ia direto para o chuveiro, massageava isso no chuveiro. E eu ainda escuto muito as avós, né? As pessoas falam, vai no chuveiro e massageia. Quando a gente vai na água quente e massageia, a gente dilata mais ainda esses ductos, porque quente dilata, né? E aí, essa sensação de engurgitamento, ela não passa. Ela fica pior ainda, né? A gente tem um efeito rebote ali. Então, a orientação é, primeiro, nenê no peito. Porque quanto mais esse nenê mama, mais a gente vai aliviando essa mama, né? Mas tem muitos bebês que, pela mama tá muito cheia, né? É exatamente o contrário do que a gente imagina. A gente acha, nossa, se tiver bastante leite no meu, né, assim, se estiver produzindo muito leite, o neném vai mamar super bem. E é exatamente o contrário.
mais de 80% do que o bebê mama é produzido enquanto ele mama. Então, a gente precisa dessa mama macia para que o nenê consiga fazer, né, a pega, abocanhar de uma forma profunda esse mamilo, né, essa areola. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Essa areola, porque auréola é de anjo, isso, né? Areola, né? A gente precisa que ele faça essa pega profunda. Então, se a mama estiver muito cheia, né, ele vai abocanhar e escorregar. Então, a gente precisa esvaziar, massagear, ordenhar essa mama como uma forma de alívio para que a mama fique macia, o bebê consiga fazer essa pega correta e esvaziar essa mama. E sempre, gente, por favor, compressas frias na mama. Nunca massagem no chuveiro quente. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir. Como é um processo fisiológico, a apojadura, a gente tem ali o seu pico, então vai ali, né, por 3, 4 dias ter esses sintomas. O que a gente tem que fazer? Manter o nenê mamando, né, que se a gente conseguir manejar isso de forma correta, a gente consegue que esses sintomas vão aliviando e aí vai ficando tudo mais fácil, não vai? Com certeza. Isso daí tudo eu aprendi com você, que foi o que me salvou. E, inclusive, tem uma frase sua que ficou tão marcada, ó, que eu vou repetir aqui. O seio materno não é estoque, é fábrica. É isso não é essa frase que você... Tá vendo? Ó, aprendi direitinho. Muito bem, muito bem. E ainda sobre a apojadura, para as mães, principalmente as mães de primeira viagem, mesmo quem não é, né? Igual eu falei, cada filho é um jeito, cada gestação tem a sua individualidade. Em qual dia, mais ou menos, que ela começa e quanto tempo dura? A apojadura geralmente vem entre o 3º e 5º dia depois do parto. Então, é mais ou menos quando você tem alta ali, né? Algumas, isso né, varia, mas eu tô falando de média. Entre 3º e 5º dia após o parto. Certo. Agora, dona Geis, o que acontece? Eu não sou a primeira que acontece isso, tá? Já tive relatos de amiga também. E assim, já fique preparada, minha gente. Porque o que acontece? A gente vai lá, chama a Geisa, ela ajuda e o filho pega gosto pelo negócio. Só que o problema é que depois a gente tem aquela dificuldade. Aí a gente pensa, nossa, pra conseguir amamentar é difícil, mas depois pra tirar... É uma dificuldade maior. E aí tem algo que antes, imagina, que a gente saberia da importância disso. Inclusive, eu não me aprofundei ainda, vou aproveitar esse momento mesmo para isso, que é o desmame gentil. Uhum. Porque as pessoas que eu conheço próximas ali a mim, né, amigas mais ou menos da mesma idade, a mulherada mais ou menos ali da mesma fase que a minha, que eu acompanhei a maternidade... O que eu percebo? Chegou a hora de desmamar? Já ouvi. Passou esmalte vermelho no peito pra filha achar que era minha cara foi sozinha, você viu, né? Eu vou contando aqui, vai segurando essas. Passou esmalte vermelho no peito pra filha achar que tava dodói e não pegar mais. Traumatizou a criança, com certeza. Que mais de relato? Passou própolis, que deve ser uma delícia, né? O própolis puro, pra criança não querer mais, ficar com gosto ruim e não pegar. Ou então, deixou o filho dormir fora com a avó por 2 dias pra ficar longe ali da mãe, pra não pedir. Então, assim, tudo isso eu ouvia e até então achava, deve ser isso, né? Vai chegar na hora antes de eu ser mãe, claro, de eu buscar informação. Falei, deve ser isso, deve ser normal. Mas não é, né? Não. Lembra que a gente começou falando sobre cultura, né? Sim. E olha como a amamentação, como um todo, né? Do começo ao fim, ela é culturalmente muito judiada, tadinha. Né? E tudo que envolve a amamentação vira uma lenda, né? Vira uma coisa que, né? Enfim, vamos falar do desmame gentil. Quando a gente usa esse termo, é um termo que eu tenho até, assim, evitado. Porque dá a impressão que eu vou chegar lá com a minha varinha mágica de fada do TT, que eu gostaria muito de ter, inclusive, e vou fazer plim e vai parar de mamar, né? E não é assim que funciona. Eu costumo dizer que o desmame é da mãe, né? O bebê, depois aí dos 2 anos de idade, né? Geralmente, ele já vai ficando pronto para esse desmame, né? Mas é um vínculo.
É um vínculo que a mãe aprende lá no recém-nascido de que essa é a forma de carinho, que essa é a forma de aconchego, que essa é a forma de melhorar a dor, que essa é a forma de... O seio vira um resolutor de problemas, né? Caiu, vem pro TT. Tá desconfortável? Vem pro TT. Não tá legalzinho? Vem pro TT. Acordou de noite? Vem pro TT. Então, o difícil no desmame é a gente criar novas estratégias para resolver essas questões. Isso é o difícil. Não é tão difícil para a criança. O difícil é a mãe recalcular essa rota, né? É entender que quando chorar, a gente agora vai ter que vir pro colinho, a gente vai ter que aninhar, né? A gente vai ter que criar aí novas estratégias de carinho, novas estratégias de aconchego. E quando a mãe entende isso, facilita, né? Mas não é um processo só da mente, é um processo também emocional, né? Então, por isso que a primeira pergunta é: você tá pronta? Né? Essa é a primeira pergunta. Porque realmente, quando a gente usa o termo desmame gentil, a pessoa, né, as pessoas acham que vai ser uma coisa muito tranquila. E não é. Às vezes a gente vai precisar falar não. Às vezes a gente vai ter que lidar com uma birra nesse não, né? Às vezes não, né? É o processo, né? A gente vai ter que ir retirando algumas mamadas e negociando mesmo com essa criança. A diferença do desmame gentil para o que você me contou aqui, né? Dessas estratégias, é que a gente não engana essa criança. A gente faz com que ela participe do processo. Ela está ciente do que está acontecendo. A gente não está mentindo, a gente não está... Ela está sendo informada. Então, a gente, né, tem várias formas, né? Eu uso várias técnicas visuais, auditivas. Então, eu oriento essa mãe de várias formas, né? No lúdico, para que essa criança entenda que essa fase terminou, né? E que uma nova etapa vai começar. Mas isso... envolve todos da casa, envolve realmente uma resistência emocional da mãe em falar não. E hoje em dia, o falar não anda difícil, né? Sim. Parece que antes era tão fácil. Aliás, a gente, quando era criança, né, nem teimava. O pai falava não, às vezes nem precisava falar não, era só olhar. Eu sou muito a favor da educação, né, positiva e tudo isso, mas a gente tem uma dificuldade em falar não, em frustrar essa criança, né? E no desmame é uma coisa que vai acontecer. É algo que vai... É uma coisa que ficou bem claro para mim, porque uma dúvida que eu tinha até... a gente começa a estudar sobre criação, o que é o melhor, aí encontra, né, a criação neuroconsciente e tudo mais, e fica naquela, nossa, e agora? Como que é? Tem que ser permissiva? E aí, aprofundando os estudos, eu descobri que, assim, os limites, eles são tão importantes quanto... dar a liberdade para a criança absoluta, quando ela precisa também. E aí eu falo, né? Eu falo não só como consultora de amamentação, mas falo também como fonoaudióloga, como terapeuta, né? Criança gosta de limite. Criança tem que saber até onde ela precisa. Ela tem que saber até onde ela pode ir, né? Então, a maior dificuldade para mim no desmame é o lidar com o não e o lidar com a consequência desse não. Porque, geralmente, a consequência de um não era carinhado no peito, né? Sim, exatamente. E a gente não vai poder fazer isso. Então, o difícil é isso. Por isso que eu sempre recomendo que seja pelo menos após os 18 meses. Então, já me procuraram... minha filha tem 7 meses. Eu consigo fazer um desmame gentil? Não. Porque eu não tenho como explicar para esse bebê, né, de nenhuma forma, de que ele vai ser desmamado, né? Então, o conceito do desmame gentil, que é fazer essa criança participar, a gente precisa pelo menos que a criança tenha 18 meses, né? Lembrando que a orientação da OMS, Sociedade Brasileira de Pediatria, é amamentação até 2 anos, tá, gente? Eu estou falando de que a mãe optou por isso, então a partir dos 18 meses a gente consegue. Mas você não consegue fazer isso com um bebezinho,
porque a gente não tem uma participação ativa ali. Não tem como explicar pra ele o que tá acontecendo, né? Uhum. Geisa, olha como passou rápido. A gente já chegou. Mas eu fico à disposição. Adorei participar. Eu amei. A gente volta mais vezes. Foi muito bom poder te rever. E a pergunta de milhões eu até deixei pro final, porque eu falei assim, não, aquela danadinha vai lá hoje, calma lá. Olha, ela tinha um plano. Tudo foi assim, ó, planejadinho. Geisa, muito obrigada mais uma vez. Uma honra, eu prestigio demais o seu trabalho, acompanho sempre. Muito Você viu obrigada. Que eu até já decorei a fala, porque realmente eu acompanho, porque me ajudou antes da gente se conhecer pessoalmente. Quando a gente se conheceu pessoalmente, me salvou e veio abaixo também, caiu por terra, porque eu também tinha um pouco... Eu sabia que funcionava, mas eu já estava numa fase assim que parecia que estava indo bem. Eu falei, não, agora acho que acertou, não tem mais o que fazer. Mas aí descobri que não, que eu precisava, porque o sono dele não estava sendo suficiente, porque eu não estava sabendo amamentar do jeitinho certinho. Então, olha só como realmente, às vezes, a gente tem algumas crenças e você me ajudou demais naquele momento, no bom. depois e agora aqui. Que bom, que bom. Fico muito feliz, mais feliz ainda de saber que seguimos firmes no TT. Seguimos firmes. E eu amei, muito obrigada, amei, parabéns pelo programa aí, vocês estão muito de parabéns, eu acho que a infância obrigada. tem que estar sempre em foco mesmo. Precisa. E você que quer acompanhar esse trabalho da Geisa, também já quer descobrir as redes sociais dela para ir lá buscar esses conhecimentos, entrar em contato também para agendar, mas ó, já fiquei sabendo que a agenda dela tá cheia, então vai, não perde muito tempo não. O contato dela vai aparecer aqui embaixo e eu vejo você no próximo programa. Obrigada por estar aqui com a gente. Até mais!